Aqui no canal a gente já falou sobre alguns episódios de Chaves que são inéditos, perdidos, sumidos, enfim, tudo aquilo que faz a gente até pensar que isso não existe. Tá mais doido que o seu Madruga. Tá preparado para ver alguns casos do vermelhinho? Então pega a sua arma secreta e vem com a gente. Bom, para começar, eu não quero deixar nenhuma informação pela metade, não quero ninguém boiando no vídeo. Você não faz ideia do que são esses tais de episódios perdidos? Relaxa, eu explico. Obrigado, hein? Não por isso. Basicamente, são histórias que nunca vieram para o Brasil, pelo menos não que a gente saiba, e a Televisa também não distribui por aí. Pode até ser que estão em alguma gaveta tomando pó no SBT, na Televisa, mas enfim, ninguém tem acesso a eles. Só que graças aos fãs que levantam umas informações arqueológicas, temos muitas informações legais para a gente compartilhar. E aí a gente consegue ter uma boa noção e imaginar bem melhor como são esses episódios. Isso vai ser a maior descoberta da minha carreira. Sensacional! Um dos primeiros que eu quero comentar aqui se chama RSE, que é do comecinho da temporada de 73, bem fase inicial do programa do Chapolin. A sinopse diz: o Chapolin enfrenta um poderoso rato que utiliza a última novidade em armas secretas. Sim, é um ratão tecnológico mesmo, mas como que a gente sabe disso? Intuição. Essas sinopses são encontradas em revistas teleguia da época, e essa em específico é um pouco estranha. Só que a gente percebe algumas coisas bem parecidas com uma história de 75, chamada A Arma Secreta RSE. Bom, parecido até demais. Além disso, aí nunca teve ratos, só ratazanas. Provavelmente é uma regravação da primeira história. A sinopse desse aqui diz: o Chapolin Colorado ajuda um cientista a localizar um importante rato. E aí você tá pensando, uau, mas que curioso, então basta assistir a versão de 75 e assim a gente vai saber tudo. É o que eu pensaria também se tivesse disponível. Sim, meus amigos, mais um episódio perdido. Contrato Chirrião. Já nos anos 80 e 90 tivemos 3 regravações dessa história, e apesar de ser tudo desconhecido para o público brasileiro, aquela coisa toda dessa fase que vieram só alguns episódios para cá e tudo mais, pelo menos temos acesso às versões originais. Em 80, um cientista desenvolve o rato em laboratório e a sua assistente o deixa escapar. O Chapolin aparece para tentar encontrá-lo e finalmente descobrimos o que é o tal RSE. RSE son las iniciales de ratón super explosivo. ¿Se imagina usted lo que sucedería si a Chapulín Colorado le empieza a dar un golpe? Já em 85 a coisa é um pouco diferente. Primeiro porque o cientista é o Raul Padilha e segundo porque agora temos um personagem que é um general, mais especificamente um general girafão. De modo que este es el nuevo secreto militar. Un ratón. Así es, mi general. E na versão de 91 temos uma surpresa. Aqui a história ficou com 40 minutos, então muito mais longa e muita coisa nova. O Edgar Vivar, que antes era o cientista, agora é o ministro que está vendo o rato pela primeira vez e... lembra desse boneco? Sim, é o Sinforoso. É um boneco de ventríloco. Não, aí não, menina. Isso aqui foi inventado já faz muito tempo. Então, no final das contas, a primeira versão falava do Chapolin enfrentando um rato. Depois tem o herói ajudando um cientista a encontrar o rato. Depois vem um lance militar, depois um ministro e até mesmo um ventríloco. Parece que a história foi evoluindo bastante de versão para versão e fica ainda mais curioso ver como que tudo nasceu. Porém, isso é só uma suposição. Só supositório. Esse lance de analisar como os remakes ficaram ajuda a gente a ter uma noção melhor de como eram os episódios perdidos. E isso acontece também com uma outra história de 73. Ela se chama As Caricaturas Me Fazem Chorar. E não temos registro, não temos sinopse, não temos imagem, não temos nada. Nada. Porém, em 76, temos um remake chamado apenas de A Caricatura, que estreou no Brasil em 2007. Mas você vai reparar que ela conta com a dublagem clássica da Maga, aquela que foi realizada na década de 80 e 90. Se você acompanhou a nossa série de dubladores de Chaves, já deve estar pensando aí, essa conta tá estranha, porque a última dublagem da Maga foi em 92. Então, como esse episódio que só chegou em 2007 contava com essa dublagem? A resposta é muito simples. O SBT sempre teve esse episódio dublado e guardado ali e nunca exibiu. Que
Criminoso. Na história, uma artista fica encarregada de fazer uma caricatura de uma pessoa muito importante, vivida pelo Ramon Valdez. Só que, sem querer, a empregada dela tranca a porta e ninguém consegue entrar. Então o Chapolin tem que dar um jeito de ir lá terminar o desenho. E o melhor, para gravar isso aqui, fica muito claro como o Roberto desenhava muito. Agora fica aquela pergunta no ar. Por que raios o SBT tinha esse episódio perfeitinho, pronto, dublado, tudo belezinha para ser transmitido e simplesmente não dava play? E a minha teoria é que provavelmente acharam que essa história se parecia muito com uma outra história. Tô falando daquela do Leonardo da Vinci, mais precisamente das cenas que antecedem a paródia. Temos uma empregada que atrapalha tudo, um general bravo, um artista atrasado com o prazo do desenho e no final o Chapolin salva o dia. Só que aqui não se trata de um remake, apenas de histórias bem parecidas. É por isso que o SBT deve ter engavetado, mas novamente eu só tô deduzindo. Conhecendo esses episódios, não é uma genialidade ligar os pontos. Eu sou burro de nascença. Mas a gente não tem como comparar direito com a primeira versão, porque, obviamente, ela é perdida. Porém, em outros casos, pelo menos temos imagens. Lembra do episódio Karatê Cara a Cara? Em outras palavras, o Chapolin lutando contra o Simpato Yamasaki. E como esquecer do honorável medidor de luz? Agora sim. Ai, não, esse aqui eu uso pra dirigir. Agora sim, agora vai. Ai, não, esse aqui eu uso pra tomar os meus banhos de sol. Esse episódio é clássico demais, passava o tempo inteiro no SBT, mas ele é um remake. Na verdade, é a terceira vez que regravaram essa história. Como você já deve ter reparado, sempre tinham algumas pequenas diferenças entre um roteiro e outro, nunca era 100% igual. E isso também é notado quando a gente pega a segunda versão desse episódio, que é chamada de A Casa de Chá do Luar, de 8 de agosto de 1984. E detalhe que esse 84 não é o ano do episódio, é o título dele. Aqui o lutador é interpretado pelo Edgar Vivar, a Geisha tem uma maquiagem diferente e o assistente que toca o gongo é vivido pelo Carlos Villagrán. Mas e a primeira versão? Como seria? Ela é chamada apenas de O Karateka, é de 71 e é perdida. Outra vez? Nunca vimos esse episódio em lugar algum, mas a sinopse diz que o Chapolin se converte no melhor karateka do mundo. Por essas informações, não fica parecendo que ele foi lá defender a honra da Geisha que não queria se casar e tal. Só que pelas imagens dessa gravação, percebemos um enredo muito similar com as duas versões que conhecemos. O tocador de gongo é o Carlos, o karateka é o Rubem Aguirre e, surpresa, a Geisha é a Maria Antonieta. Por essa ninguém esperava, hein? Acho que depois de desenterrar essas fotos raríssimas que foram divulgadas pelo pessoal do blog Latitiarra, a gente merece o seu like e sua inscrição aqui no canal, hein? E ainda temos outros casos parecidos, ainda mais envolvendo episódios com títulos bem interessantes. O caso de dois homens que eram tão parecidos, que eram idênticos, sobretudo um deles. Talvez você já tenha visto um título semelhante a esse episódio de 76, pois temos uma história de 74 chamada apenas de O Curioso Caso de Dois Homens Idênticos, ou O Caso dos Homens que Eram Idênticos. Me corrigindo, O Caso dos Homens que Eram Idênticos é mágico, como isso confunde a cabeça de qualquer um. Enfim, esse aqui. Dale, Chapolin! O que acha disso? Muito bem, Chapolin, muito bem. Esse episódio só estreou no Brasil em 2018, no Multishow, e na história temos um cara que é muito parecido com um Tripa Seca, e aí já viu, né? Já até explica o título. Só que a versão de 76 que eu comentei agora há pouco é inédita, mas pelo menos temos imagens. A gente percebe que pelas fotos, o episódio contava com o Ramon Valdez tomando uma marretada biônica, coisa que também acontece na versão de 74. Eu corro perigo? Alguém pode me... Não contavam com minha astúcia. Mas principalmente temos registro desse inusitado encontro entre o Roberto e o Chapolin, que mais uma vez é visto no episódio de 74. Pode entrar, Roberto. Boa noite. Boa noite. E só para ficar ainda mais confuso, temos também a primeira versão dessa história que, adivinha só, é perdida. Ela é de 72 e o título é O Caso de Dois Homens Idênticos. Já a sinopse diz:
Chapolin tem que intervir para salvar o Ramon, que está em perigo. Ou seja, dá para imaginar que a trama era bem parecida, se não praticamente igual. Aliás, eu vou aproveitar e lançar a palavra-chave de hoje, hein? Se você pudesse assistir apenas um desses episódios que eu tô comentando, qual seria? E não vale dar essa resposta. Daqui pra cá tudo. Escolhe um só para ter graça, mas se quiser pode esperar mais um pouquinho, porque tem outro episódio que eu separei aqui e ainda tenho que falar dele. Uma das armas mais famosas do Chapolin Colorado é essa. Vou passar por debaixo da porta, reduzindo o meu tamanho com uma das minhas famosas pastilhas encolhedoras. Não contavam com minha astúcia. Mas qual será a primeira vez em que as pastilhas de polegarina apareceram no seriado? A gente provavelmente tem essa resposta, mas, mais uma vez, o episódio é perdido. E desculpa a repetição, mas é o tema do vídeo e acho que vocês entendem, né? Se eu suporto até o Kiko, que é tão idiota. Em tradução ao pé da letra, ele é chamado de O Chapolin tem que reduzir de tamanho. A sinopse diz: o Chapolin Colorado, para resgatar uma jovem que está nas mãos de um vilão, tem que diminuir de tamanho para entrar no esconderijo e alcançar a jovem sequestrada. A estreia foi em 11 de março de 71. E se você assistiu aquele vídeo onde falamos sobre a estreia do sketch do Chapolin, que inclusive o link tá aqui no card, se você não tá entendendo o que eu tô falando, deve se lembrar que no final de 70, ainda fazendo parte dos Super Gênios da Mesa Quadrada, surgiu o Chapolin Colorado. Então estamos falando de uns 3, 4 meses até a pastilha de polegarina aparecer. Não demorou nadinha. Agora sim, aqui está o café. Não contavam com minha astúcia. E ó, vou aproveitar e fazer uma coisa rara. Eu vou responder a palavra-chave. Eu iria nesse episódio, pois é o primeiro onde aparece uma das coisas mais legais do seriado, que, é claro, é a pastilha. Eu fico pensando, como será essa história? O que veio na cabeça do cara? Falar, vou colocar uma pastilha aqui, ficar desse tamanho. Isso é maravilhoso. E eu queria muito assistir certos episódios de Chaves que devem ser maravilhosos e a gente nunca teve acesso, como, por exemplo, aquele do papagaio do Kiko. Você sabia que teve isso? Ao ataque! Acabe com ele! Vamos ao ataque! Para matar essa e outras curiosidades, é só clicar aqui do lado. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.